Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar mais um vídeo para vocês aqui no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. E hoje eu trago o tema O Jubileu. O que significa o Jubileu? Significa um tempo para Deus. Na Bíblia Sagrada, não tem os ciclos de sete. Sete igrejas, sete selos, sete pragas, né? Tem um ciclo de sete. Então, tem outros, não é só sete, aquele que tem na Bíblia, que era ciclos para Deus. Tem o jubileu. Eu vou explicar, o que significa o jubileu, durante esta pregação, que é muito interessante. Eu mesmo, quando estudei essa pregação, que eu assisti, que eu estudei, foi maravilhosamente. Eu gostei muito dessa pregação. Eu vim trazer para vocês. Eu não vou guardar só dentro de mim. Eu vou mostrar para vocês o que significa o jubileu. O que significa os 7 dias da criação. Que está em Gênesis capítulo 1. Eu vou mostrar tudo para vocês. O que significa o jubileu. Mas antes de quero trazer tudo isso para vocês, vamos fazer uma oração para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este momento, por este dia, que é o dia do Senhor, o sábado, que eu possa trazer esta pregação, este tema, o jubileu, para mostrar para as pessoas de todos os cantos, deste planeta, para que elas possam ver e botar nas suas mentes e em seus corações o que significa isso na Bíblia Sagrada, essa pregação maravilhosa, para que as pessoas possam saber o que vai acontecer no futuro, o que aconteceu no passado e o que vai acontecer no futuro. A sua maravilhosa ação, Senhor, de todos os tempos com as pessoas desse mundo. Por isso, meu Deus, fique comigo, que eu seja seu servo hoje, Senhor, para que eu possa pregar para as pessoas, que eu possa ter êxito nesta pregação. Tudo isso peço e agradeço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, irmãos e irmãs em Cristo, vamos começar com o livro de... antes de começar a ler a Bíblia, vou ler um tema, muito importante para começar. Após 7 períodos de 7 anos, o 50º ano é santificado, e este é o ano jubileu, o ano 50, né, do 50º ano, né, que tudo é 49, né, quando forma 49 semanas, profeticamente 49 anos, que uma pessoa, por exemplo, quando um israelita, saía de sua casa e ele emprestava para outro israelita morar na sua casa, que era para ficar um tempo, quando completasse 49 anos, ele sairia da casa, o dono retornaria, para a sua propriedade. Os israelitas levavam isso muito a sério. E hoje as pessoas não levam a sério, porque tem poucos estudos, não sabe o que significa. Então os israelitas na época, sabendo dessa genealogia, levavam a sério. Êxodo capítulo 10, versículo 11. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Por isso é o que te pedistes, e os expulsarão da presença de Faraó. Aqui está falando, né, que era de Moisés, que iria até o Faraó, né, para pedir a libertação do povo israelita, né. O Faraó negando, não e não. Não queria libertar o povo. E você sabe a história, né? Precisou de 10 pragas para
Quero o povo ser libertado. Vamos para 2 Pedro, lá no Novo Testamento. Quero ler o Velho Testamento, agora o Novo Testamento, 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 8. 2 Pedro, capítulo 3 e o verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para o Senhor não tem tempo, para Deus não tem tempo. Um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não tem tempo para o Senhor. É desde a criação até agora. Deus é eterno. Não tem tempo para Ele. As profecias têm tempo. Da volta de Jesus. Mas, para Deus, Ele é eterno. Vamos voltar para o Velho Testamento, Salmos 90 e o verso 4. Salmos 90 e o verso 4 fala do mesmo assunto. A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia, e de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Quer dizer, não é semelhante a 2 Pedro capítulo 3, verso 8? Que fala que, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia, são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Não tem tempo para Deus. Ele é eterno. Vamos lá voltar para o começo da Bíblia em Levítico. Levítico capítulo 25 e os versos 3 a 5. Levítico capítulo 25, os versos de 3 a 5. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. O ano de descanso solene será para a terra. Quer dizer, naquela época também, o povo israelita plantava, por 6 dias. Por 6 dias não, por 6 anos. Desculpa, por 6 anos. Plantava, colhia, né? Para o seu sustento. E sustento da casa e sustento de vendas, né? Então, o que eles faziam? No 7º ano, eles plantavam 6 anos. No 7º ano, ele descansava. Naquele ano, eles descansavam. Não plantava, não colhia. Eles não faziam nada. Era descanso total. Como é hoje o dia de sábado. Lembra do dia de sábado para santificar. Era desde aquela época, desde a criação. Quando não existia ser humano nenhum. Deus plantou o sábado. Hoje tem uma discordância, de sábado para domingo. Que a Igreja Católica mudou. Então, o que eles faziam? Eles plantava 6 anos, e no 7º ano, como a simbologia do 7º dia, que era o sábado, descansava. Vamos continuar aqui. No versículo 8, o ano do jubileu. 8, 9 até o 13. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, os 10 do mês farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. O ano de jubileus vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo,
nem ele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Porque é júbilo, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. Quer dizer, está falando aqui, 7 vezes 7 são 49. 49 anos. Ou 49 semanas, cara profético, 49 anos. E quando o sumo sacerdote fazia o dia da expiação, era no 10º dia do 7º mês, que ele entrava no lugar santíssimo, que ele fazia fora do lugar santíssimo as ofertas. Mas nesse dia, para todas as ofertas que ele fez, que ela trazia para o lugar santíssimo. E era no 10º dia do 7º mês. Para você ver que coisa maravilhosa, cara, que explicação maravilhosa que tem na Bíblia. Cara, por isso que você tem que ler de Gênesis a Apocalipse, para você entender a Bíblia toda. Cara, tenha a genealogia. Isaías 46 e o verso, capítulo 46 e o verso 10. Isaías 46 e o verso 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Quer dizer, cara, que Deus está falando aqui? Que desde o princípio ele conhece as coisas. Cara, quando Adão e Eva pecaram, Jesus sabia que iria morrer na cruz, que ele ia pagar por todos os pecados desse mundo. Porque, cara, tinha um plano da redenção, cara, Deus tinha um plano para a humanidade. Cara, e aquele plano foi quebrado, cara, então tinha que fazer o sacrifício. Deus sabe do início até o fim, ele é eterno. Voltar lá para o começo. Provérbios, capítulo 25 e o verso 2. Provérbios 25 e o verso 2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Quer dizer, Deus encobre aquelas coisas que ainda não, que as pessoas ainda não poderão saber. Como a volta de Jesus, que as pessoas ficam dando datas, mas é errado, você não tem que ficar dando datas à volta de Jesus. É você acompanhar as profecias. Por isso que é muito importante estudar as profecias, para você saber o tempo específico, para tudo que vai acontecer, para a volta de Jesus. Tudo que vai suceder antes da volta de Jesus. Por isso que ele encobre essas coisas. Mas que ele está falando aqui, mas os reis esquadrinhá-las, porque quer descobrir, mas não encontrarão. Deuteronômio 29, capítulo 29 e o verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Que foi o que eu acabei de dizer. Aquelas coisas encobertas, Deus encobre. Ela não sabe, a gente não precisa saber, quer saber quando acontecer. Mas as coisas que a gente sabe que está aberta para nós, como as profecias, aí sim, a gente tem que estudar, tem que pregar, tem que revelar para as pessoas. Agora, eu vou mudar um pouco o conceito aqui.
quero falar a outra parte. Essa foi a primeira parte, quero explicando, das coisas, dos eventos jubileu, quero o que significa o jubileu. Agora, eu vou para os significados dos 7 dias da criação. Que coisa maravilhosa. Eu vou para Gênesis. Gênesis capítulo 1, lá no comecinho. Gênesis capítulo 1, e o verso 1. Criação dos céus e da terra e tudo o que neles há. No princípio criou Deus o céu e a terra. Porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz o dia e as trevas. Noite, houve ainda tarde e manhã no primeiro dia. Quer dizer, luz e trevas. O primeiro dia, no ano 0 a 999, do ano 0 a 999, primeiro milênio, Adão e Eva estavam em luz. Por que eles estavam em luz? Porque tinham sido criados, Deus deu as leis para Adão e Eva, mostrou o que podia e o que não podia de comer em toda a árvore daquele jardim, mas naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, não poderiam comer. Eles estavam em luz, eles estavam aprendendo as leis de Deus. E quando pecaram? Mas quando pecaram, ficaram em trevas. O que significa luz e trevas? Quando Adão e Eva foram criados, estavam em luz, estavam maravilhados, pela criação de Deus, havia luz, né? Ela estava vendo ali um plano, de Deus para aqueles dois. Mas, quando pecaram, se transformaram em trevas, foram expulsos do jardim do Éden e sofreram. Quando pecaram, Gênesis capítulo 3. A queda do homem. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Aí começou o engano, que era o primeiro engano no começo da toda a criação, no começo do mundo. Esse foi o primeiro engano. Que hoje, o Espiritismo, fala que a alma é imortal, mas a alma é mortal. Foi o primeiro engano. Se Deus falou para Adão e Eva que se comer daquele fruto morrerás, e Satanás fala para Eva, pode comer que não morrerás. É o primeiro engano. O que Deus diz é para ser cumprido. Vamos para o segundo dia. O que disse Deus para o segundo dia? E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde de manhã o segundo dia. O que significa esse segundo dia? Mar e céu. Do ano 1000 a 1999. Por que estou falando de... primeiro eu falei de 0 a 999. Porque, depois do pecado, Adão e Eva viveram. Adão viveu até 930 anos. Aí veio Enoque. Adão e Eva teve um filho chamado Sete. Teve Abel e Caim.
né? Teve várias aquelas coisas que aconteceram, cara, até o ano 999. Aí, do ano 1000 a 1999 foram outros eventos. Segundo milênio, aconteceu o dilúvio na época de Noé, quando ele pregou 120 anos. Quando Deus chamou Noé, está no capítulo Está no capítulo 6 e o verso 11. Deus anuncia o dilúvio. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. E eis que os fareis perecer juntamente com a terra. Fazei uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calefetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados. Será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás literalmente e farás pavimento na arca. E embaixo um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne, e que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabeleci a minha aliança. Entras na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, que as mulheres de teus filhos. De tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, de 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, e junta contigo ser-te-á para alimento, e a ti a eles. Assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenará. Quer dizer, o que significa mar e céu? Que ela foi a um anúncio do dilúvio, porque a terra estava corrompida. E o único justo que vivia naquela época era Noé. Deus chamou Noé, para anunciar o dilúvio, para Noé fazer uma arca. E aí foi o segundo milênio. Ele pregou 120 anos. Noé demorou 120 anos, para construir a arca. Ia construindo e ia pregando a palavra. Que viria o dilúvio. O povo rindo dele. Os povos riam da cara de Noé. E o que aconteceu? O povo que viria o dilúvio e a terra seria destruída. Quer dizer, veio as águas do dilúvio, destruiu a terra, e sabe quando? Quantas pessoas entraram na arca? 8 pessoas. Ele, sua mulher, seus 3 filhos e as mulheres de seus filhos. 8 pessoas. E da criação até Noé, 1656 anos. Quer dizer, tinha se passado 1656 anos. Da criação de Adão e Eva até Noé. Até o nascimento de Noé. O terceiro dia separou a terra, o mar e as sementes. Vamos voltar lá para o comecinho de Gênesis. O que aconteceu no terceiro dia? Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Assim se fez. A porção se chamou Deus terra, e ajuntou das águas mares, e viu que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que dê semente, as árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim fez. A terra reduziu a relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde de manhã o terceiro dia. Quer dizer, a terra, o mar e as sementes. O que aconteceu no terceiro dia, no ano 2000 até 2999? Vamos para Gênesis, capítulo 26 e o verso 4. Gênesis 26 e o verso 4.
Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Foi a promessa que Deus fez a Abraão, cara, que todas as descendências da terra seriam por volta dele. Cara, ele teria, a descendência de Abraão era como as estrelas do céu, que não podiam contar. Então, foi o terceiro dia, quando Abraão foi separado das nações para receber a terra prometida, e a semente que indicou a vinda de Jesus Cristo e a descendência de Abraão, de Isaac e Ismael, existe até os dias de hoje em Israel. Quer dizer, essa descendência existe até nos dias de hoje lá em Israel, que está em batalha, né, com o grupo de Hamas, lá os palestinos. Então, foi essa promessa que Deus deu para Abraão. E ele creu, ele ficou maravilhado. Quarto dia, o céu, a lua e as estrelas. Vamos lá para o comecinho de Gênesis. Vamos ver. Vamos ver o que aconteceu nesse dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais para as estações, para dias e anos, e assim para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazendo separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde de manhã o quarto dia. O que aconteceu no quarto dia? Do ano 3000 até 3999. Quarto milênio. Vamos para Gênesis 35, 12. A terra que dei a Abraão e Isaac dar-te a ti, e depois de ti a tua descendência. Quer dizer, aqui está falando da promessa do terceiro, né? Eu pulei, mas está falando ainda do terceiro dia, né? A descendência, né? Aquele que deu a Isaac e a Ismael. Eu pulei essa parte, mas agora estou olhando para vocês, né? Porque eu quero fazer as coisas completas. Vamos lá, vamos para Apocalipse 1:16. O que significa céu, a lua e as estrelas? Apocalipse. Apocalipse 1:16. A visão de João. Tinha na mão direita 7 estrelas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quer dizer, céu, a lua e as estrelas. É Jesus Cristo. Olha o que fala aqui no quarto dia. A vinda do Messias de Jesus Cristo, que no Apocalipse brilhava como o sol de justiça, para Senhor a nação e para o povo, para salvar a nação e para o povo ver a sua maravilhosa luz. Veio para a luz do mundo, para que ninguém permaneça em escuridão. Quer dizer, Jesus veio para trazer a luz, para que as pessoas que não podiam ficar mais na escuridão. Escuridão, o que é? Pecado. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. E nós, se estabelecer para a luz, se arrepender de seus pecados. O sol da justiça é Jesus. Olha o que fala aqui em Malaquias. Malaquias, lá no Velho Testamento. Malaquias, capítulo 4, o verso 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Quer dizer,
Ele está falando aqui, que era a promessa, Deus falando para Malaquias, que mas para vós outros que temei o meu nome nascerá o sol da justiça, nascerá Jesus Cristo, que veio para a terra, era a sua primeira vinda, era o sol da justiça. João capítulo 12 e o verso 16. João capítulo 12 e o verso 16 e o verso 46. 12 e 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quer dizer, Jesus era a luz do mundo. Quer que você não permaneceria em trevas, quer no pecado. Quinto dia, separação de espécies de animais. Vamos lá para o começo de Gênesis. Comecinho de Gênesis. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, cujo firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus o abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã o quinto dia. Quinto dia começou que ano? Ano 4000 a 4999. Quinto milênio. Quando Jesus começou seu ministério e escolheu os 12 homens que seriam os seus apóstolos e começariam a ser pescadores de homens e se envolvidos no meio de lobos e de pessoas que buscavam a cura e começar a nova igreja como está em Atos dos Apóstolos, Pentecostes, 10 dias de ascensão. Quer dizer, lá em Atos dos Apóstolos, os apóstolos começaram 10 dias de ascensão, a nova igreja, a igreja apostólica e católica. Igreja apostólica e católica, essa é a igreja verdadeira, não a igreja apostólica católica romana. Essa é a igreja falsa de Apocalipse 17. Então, quer dizer, nesse quinto milênio, os apóstolos, Jesus, chamou-lhes, para ser seus discípulos, para começarem junto com Jesus o ministério, para, depois da morte de Jesus, seguir o ministério e formaram a nova igreja, a igreja verdadeira, e batizar os oprimidos, batizar as pessoas, curar, os doentes, e fazer o que Jesus fazia aqui na terra. Vamos para Mateus capítulo 4. O Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 4 e o verso 16. 16, 17 a 19. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-se a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes no mar, porque eram os pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quer dizer, foi aí, no quinto milênio que Jesus chamou Pedro, que era pescador, que ele falou: você será pescador não só agora de peixes, mas será pescadores de homens a partir de hoje. Vamos lá agora, no sexto dia.
Sexto dia agora. Disse também Deus: produza a ter seres viventes conforme as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: também façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pôs o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores que há no fruto e de semente. Isso vos será para mantimento, e de todos os animais da terra e todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra que há no fôlego de toda a vida. Toda a erva lhes será para mantimento, e assim fez. Viu Deus que tudo fizera, eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. O que aconteceu no sexto dia? Quando Deus formou o homem do pó da terra e deu-lhe vida a um ser humano, que ele dominaria sobre os peixes do mar e os aves do céu. Deus criou o homem, sua imagem também a mulher e o homem, seres dominados na terra e se multiplicar e criar uma nação. Olha que coisa interessante, ó. O cara falou para Adão e Eva se multiplicarem, né? Cara, e era para dar bastante pessoas, né, na nação, né? Formar uma nação. Olha o que aconteceu aqui, ó. Que era formada bastante. Essa promessa foi, como se diz assim, que ela foi cumprida. Porque olha o que aconteceu. Eu encontrei na internet um gráfico, né, de uma evolução de crescimento da população mundial. Em 1802, existia 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas em 1802. Em 1927, 2 bilhões de pessoas. Depois, em 1961, 3 bilhões de pessoas. Em 1974, 4 bilhões de pessoas. 1987, 5 bilhões de pessoas. 1999, 6 bilhões de pessoas. 2012, 7 bilhões de pessoas. Estamos já em 2023, quer dizer, cara, se passaram-se aí 11 anos, cara, deve ter mais de 8 bilhões, cara, já está expandido, cara, essa promessa, cara, multiplicai-vos, né, cara, e dê descendência. Vamos para Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4 e o verso 16. Falando um pouco ainda do quinto dia, ainda que eu pulei, né? Mas também serve para os dias de hoje, né? Que as pessoas devem buscar a Deus. 4:16. Não, minto. Ezequiel capítulo 8:16. Levou para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, vairados para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é a coisa de pouca monta para a casa de Judá eu fazeres eles abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis-vos chegar o ramo em o seu nariz.
Quer dizer, aqui estava uma abominação, que era ao Senhor, que eles estavam adorando ao sol, que era esquecendo, cara, da Arca da Aliança, que estava, cara, jogada lá no final, cara, no canto lá, cara, da casa cara, do Templo de Salomão, que ele estava sendo esquecida, que eles estavam adorando a outros deuses dentro da casa do Senhor. Cara, o Senhor, a Arca do Senhor mesmo, cara, jogada dentro de sua casa. Cara, e eles, virado para o sol de costas, que era da arca, cara, adorando, cara, o sol, falsos deuses. Quer dizer, esse foi o 6º milênio, e o 7º milênio, que as pessoas hoje, né, que fica, cara, adorando falsos deuses, quer dizer, cara, é para adorar a Deus, cara, para se converter a Deus, querem não ficar adorando, cara, deuses de pedra, né, que não movem, cara, que não falam, cara, que não agem. Vamos para Atos. Vou ler o 7º dia. Vamos lá para Atos. Atos capítulo 2, os versos 2 a 4. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhe concedia que falassem. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhe concedia que falassem. Então, quer dizer, cara, essa foi a ação, cara, dos apóstolos, né? Cara, com a nação. Cara, foram, cara, daquele tempo até os dias de hoje, cara, levando a palavra, né? Cara, não só os apóstolos, mas as pessoas que, né, que creram, né? Cara, como as pessoas que morreram na idade papal, cara, na idade das trevas, que iam levando a palavra. Cara, que não morreram, que foi Martim Lutero, né? Que foi aquele protestante, né? Cara, que jogou 95 teses na cara da Igreja Católica. 7º dia, o descanso de Deus e o dia que o Senhor santificou. Vamos lá para Gênesis. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Então, quer dizer, que era o 7º dia, que ele terminou de toda a obra, né, de toda a obra que fez aqui na terra, que ele descansou o 7º dia. Você entendeu por que eu falei no começo, cara, que 6 anos que ela plantava e colhia e no 7º dia descansava? E no sétimo ano descansava? Então, cara, o que aconteceu também com Moisés, cara, quando libertou o povo do Egito, cara, 6 dias caindo maná do céu, que ele na sexta-feira, antes do pôr do sol, cara, na manhã do 6º dia, caía, cara, a porção, multiplicava as porções de maná, cara, que era o pão que caía do céu, cara, para não fazer, cara, o maná no sábado, cara, porque era descanso, cara, o sábado do Senhor é descanso, para você dar estudo bíblico, cara, para você estudar as profecias, cara, para você descansar no Senhor, com orações e jejum. Será que é tão difícil que as pessoas de hoje saberem, cara, que o 7º dia é o sábado do Senhor? Quando a terra vai ficar vazia em silêncio, Satanás ficará preso aqui na terra por 1000 anos sem tentar ninguém, e os que foram sábios reinarão em Cristo por 1000 anos no céu, por 1000 anos de descanso.
Quer dizer, aquela terra vai ficar vazia, aquela Satanás vai ficar sem tentar ninguém, aquela terra ficará vazia, não haverá ninguém para tentar, a terra ficará sem ninguém. Vamos para terminar aqui, quero ler o último versículo aqui dessa pregação, Romanos. Romanos capítulo 8, os versos 21 a 23. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gemeremos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Quer dizer, ela vai ser uma libertação para o povo quando Jesus voltar. Ela vai libertar. Era igual em Daniel capítulo 12, 1. Desse tempo se levantou Miguel, que era para salvar os filhos, que eram os seus filhos. Ela vai ser uma tribulação como nunca houve. Então, quer dizer, que era o sétimo dia será, que era o sétimo milênio, que era no céu. Então, estamos em 6.000 anos de pecado. Que estamos terminando, que era o sexto milênio. Ainda, os 7 selos ainda não foram completos. Cara, está ainda do 1 ao 4, do 1 a 4, cara, que é dos cavalos, cara, que significam, cara, as igrejas de hoje, que eram umas que estão na verdade, a igreja que fala somos nós, era nós, a igreja, que era uns está na verdade, que ela está em comunhão com Deus, muitos estão se apostatando, acreditando em falsas doutrinas, uns está pecando, está matando a sua alma, né? O cavalo vermelho está matando a sua alma, que ela está machucando a outras pessoas, que elas são ímpias, que não pregam a palavra para outra pessoa, só pregam desgraça, que ela só fala coisas inimigas para as pessoas. O cavalo preto que estão se apostatando na fé, que elas são ingênuos, que elas são sinceros, mas dentro de si não está aprendendo a verdade. O cavalo amarelo que está, aquelas igrejas que não pregam a palavra, que esqueçam, você que não pega a Bíblia Sagrada para ler, que fica bebendo, que fica se prostituindo, que fica andando só de coisas erradas, você é o cavalo amarelo. É pobre de espírito, pobre da palavra. O quinto selo, que falam, que as pessoas, que os mortos, pedem para Deus, para que as pessoas as ímpias sejam julgadas, mas Deus fala, ainda não se completaram seus conservos. Quer dizer, vai morrer gente na tribulação, aí o quinto selo, fecha, entrará no sexto selo, que é os eventos que aconteceram no passado, acontecerá no futuro, que a lua vai virar em sangue, o sol se escurecerá, a lua, as estrelas vão cair, quer dizer, os eventos que teve no passado vai acontecer no futuro. Aí sim virá o sétimo selo, que fala das 7 trombetas, que fala de Jesus, fechando a porta da graça. Ainda o sétimo selo não é a volta de Jesus, o começo, ele sair que ele é sumo sacerdote do Santíssimo, que ele vai jogar o último incensário, que ele vai jogar na terra e vai falar que ele está consumado, ela fechará a porta da graça e vai dar cumprimento do sétimo selo. Ainda faltam o quinto, o sexto e o sétimo selo para ser cumpridos. Ainda vão ser 7 trombetas e 7 pragas. Então, quer dizer, a terra ficará isolada. E como se diz, que as pessoas sinceras vão reinar com Deus lá no céu por 1000 anos,
quer dizer, os ímpios que morrerem vão ficar estirados no chão, que elas vão ficar ali, até a segunda ressurreição. Quando acontecerá a segunda ressurreição? Depois dos 1000 anos no céu, que a nova Jerusalém vai descer do céu e vai se estabelecer aqui na terra. Aí os ímpios serão ressuscitados. O jubileu, só para completar aqui, o jubileu, que significa da criação a Abraão, 40 jubileus. De Abraão a Jesus, 40 jubileus. E de Jesus até os nossos dias, ainda não se completou esses 40 jubileus, que ela vai se completar com a volta de Jesus. 120 jubileus. Que era uma réplica também sobre Moisés, quando ele nasceu, que era a filha do faraó, que ela pegou ele no mar, até a sua saída do Egito, 40 anos. Depois fugiu para Midian, porque ele matou um egípcio lá no Egito e fugiu. Ficou 40 anos em Midian, são 80. Na sarça ardente, Deus apareceu para Moisés e disse a ele para libertar o povo israelita. Quando ele foi para o Egito, ele tinha 80 anos. E do Egito, da saída do Egito, a chegada e a saída do Egito, até a sua morte, 120 anos, que era mais 40 anos. Ele viveu no deserto. 40 no Egito, 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos no deserto. 120 anos. Então não é difícil aprender isso. É você estudar. Se você pegar a Bíblia Sagrada e não saber desse estudo, ore, peça para Deus, peça para o Espírito Santo guiar-te até a verdade. É no tempo de Deus, mas você vai encontrar a verdade. Não desista, e sim, procure a verdade. Não fique mais na mesmice, não fique mais na mentira. Volte para a verdade. É tempo de voltar. Tem tempo ainda, a porta da graça está aberta. Volte para a verdade. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que eu estive contigo, Senhor, pregando a Tua palavra, explicando sobre o jubileu. Era mais essa maravilhosa explicação que o Senhor nos transmitiu aqui na Bíblia. Por isso, meu Deus, muito obrigado por mostrar mais esse ciclo do Senhor, como tem 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, para 7 igrejas, esse ciclo de 7, que é o número da perfeição. E por isso, meu Deus, que ele tem essa maravilhosa promessa do jubileu. Por isso, meu Deus, que eu pude transmitir para as pessoas esse clamor, essa pregação, Senhor, para que as pessoas possam entender mais sobre as profecias da Bíblia. Muito obrigado, meu Deus, por este momento, por este sábado maravilhoso que é o dia do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso eu agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal, ative o sininho de notificação para que vocês possam receber os meus vídeos. Deixe seus likes, comentam embaixo qualquer dúvida ou qualquer experiência que você passou com o meu vídeo, que você se converteu, mande embaixo também. Mas não deixe de fazer tudo isso, tá? De se inscrever no meu canal, me ajude, deixar o seu like, ative o sininho de notificações para que você receba o meu vídeo e que vocês comentem embaixo e dialogam comigo, se eu tenho alguma coisa de errado ou se eu falei certo, converse comigo nos comentários, tá ok? Que eu vou responder a todos vocês. Feliz sábado para todos e até o próximo vídeo.